Bem-vindos a mais um episódio do Open Talks, esse podcast lindo e maravilhoso com os meus amigos Rafa Marangoni e Gui Barreiro. Né? Hello! Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado. E hoje, né, estamos aqui com uma convidada especial, a Ju. Que vai salvar. Que vai salvar o episódio. Salvar o dia, como meu filho fala. A Ju Zero Vice, que hoje é Head de Innovation da Raia Drogasil. Mais no final do episódio a gente vai falando algumas outras coisas, né? Alguns spoilers aí que a gente já teve aqui pré-conversa do nosso papo. E Ju, obrigado por aceitar o convite. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. E que bom que você aceitou, né? Sempre que a gente convida alguém, a gente fica assim, puxa, será que Por que essa aceitar? pessoa aceitou falar Exato, com a gente, né? Será? Mas foi muito legal. E assim, a Ju acho que tem uma história muito bacana de inovação, de liderança, tá bastante envolvida com startup. Acho que a gente quer falar um pouco sobre isso também, sobre Endeavor, que querendo ou não é um agente de bastante transformação hoje na sociedade, né? Incentivando muitos empreendedores de sucesso. E, cara, eu acho que é isso, né? Yoga, a gente quer falar de yoga. A gente vai falar de yoga, e aí nessa parte, eu e o Gui, a gente vai sair da sala, né? Porque a gente vai falar de Israel. Vamos falar de Israel, acho que tem bastante coisa legal. Mas assim, Ju, pra gente começar, né, sair de um ponto de partida, a gente queria conhecer um pouco você. Então, se você quiser falar um pouquinho da onde você é, o que você estudou, enfim, fala o que você quiser sobre quem é a Ju hoje. Bom, eu sou de São Paulo, bem paulistana, nascida, vivida, criada. Eu fiz GV de faculdade, me formei, fui para o mercado financeiro, né? Trabalhei no Credit Suisse, aí fui para Private Equity. Né? Oi? Agora, UBS. Recém-finado. Finado. Quem diria? Hoje em dia é difícil você falar, né, de bancos, né? Assim, não dá para mais Gente, cravar na falar disso, pedra, não. né? Quem diria, né? Tá tendo um nocaute aí de vários. E aí eu fui para um fundo de Private Equity, que era um spin-off do HSBC, Bela Vista Investimentos, fiquei 2 anos. E aí descobri qual era a minha vocação de verdade, né? Para esse mundo de empreendedorismo, inovação. Fui trabalhar na Endeavor, onde eu fiquei 5 anos. Na Endeavor eu fui desenvolver uma rede de high net worth individuals, né? Dos grandes empreendedores brasileiros que chegaram num patamar de sucesso, estavam envolvidos com a Endeavor, mas não necessariamente doando recursos financeiros. E aí a gente desenvolveu uma proposta de valor para essas pessoas, criamos um nome lá de embaixadores, e eles passaram a doar recursos financeiros para a Endeavor, para ajudar a sustentar a operação. E no final isso virou 30%, 40% da receita da Endeavor. Caramba. Super relevante. Mas, Super. Desculpa já cortar, mas só uma curiosidade. Como é que você chegou na Endeavor? Muito louco. Imagino. Como é que você deu um private equity? Óbvio que tem ligação, mas como é que foi assim? Como é que você se viu e a Endeavor Quem encontrou a Ju? Alguém encontrou a exato. Ju? A Ju foi encontrada? Ou você encontrou a Endeavor? Eu encontrei. Tá. Eu cheguei à conclusão que eu queria sair do fundo, né? Eu criei para uma coisa que tivesse mais propósito. Sim. E aí eu lembrei, aí eu comecei a ver várias coisas sobre Endeavor. Eu falei, o que é Endeavor, né? Eu não entendia direito lendo, assim, o que era. E aí eu lembrei que eu tinha um conhecido, um amigo que trabalhava na Endeavor. E aí eu chamei ele pra almoçar. Gente, super aleatório. E aí eu comecei a perguntar pra ele o que era Endeavor, ele começou a me contar, eu comecei a achar um máximo no meio do almoço, né? Mas eu pensava, o que eu vou fazer com essa informação, né? Eu deixo um currículo na mesa, eu peço descaradamente pra poder entrar, né? Você fala, cara, achei muito legal, posso trabalhar lá? Não, mas assim, gente, era pra ser. No final do almoço ele falou assim, Ju, eu tô saindo da Endeavor e eu preciso achar alguém pra me substituir. Eu falei, para de procurar. Cara, que louco. Que legal. Que louco. E aí... Você acredita em coincidências, Nossa. né? Sempre. Sincronicidade. Total. E aí no final... E aí 2 semanas depois eu tava na Endeavor. Que legal. E eu fiquei 5 anos, assim, eu amei trabalhar na Endeavor. Eu não acreditava quando alguém falava, eu amo o meu trabalho, sabe assim? E aí quando eu fui pra Endeavor, eu entendi o que é você amar fazer alguma coisa. Que Eu legal. realmente gostava muito. O que você mais lembra da Endeavor, assim, que te marcou?
dessa experiência Você lá? tá rodeado de pessoas super interessantes, inteligentes o tempo todo. Isso Imagina. Cara, isso faz muita diferença. Faz né? muita diferença. Minha vovó, vou contar uma coisa que minha avó falava. Você é a média das 5 pessoas. Não, né? Algo assim, só que não com essa elegância. Ah, boa. É que esse já é o modelo startupeiro, né? O modelo startupeiro. Exato. Mas a gente vai ficando mais inteligente, mais burro, mais bonito, mais feio. De acordo com quem você convive. Isso é verdade. Exato. Isso é verdade. E é muito legal ter gente que você admira perto, né? Muito. E isso eu não tinha até então, sabe? De olhar pra pessoas e falar, nossa, um dia eu quero ser essa pessoa, um dia eu quero fazer isso. E aí lá eu tava rodeada das pessoas com quem eu trabalhava, que eram sensacionais, a rede de mentores, os próprios embaixadores. Gente, eu fiz uma rede dos 60 maiores empresários brasileiros, do sul ao norte do país. Legal. E aí, o meu trabalho era muito engajar essas pessoas com todas as atividades da Endeavor, conectá-los com os empreendedores que estavam sendo apoiados pela Endeavor e fazer isso o ano inteiro para no fim do ano ir lá falar, olha, lembra da sua doação? E isso fazia gerar negócios ali, acredito que na Super. própria rede, né? Vira como se fosse um clube mesmo. É. Super. Um investimento aqui, uma proposta comercial de um empreendedor para a empresa do embaixador. Que legal. Acabava gerando um monte de coisa. Que legal. Então você foi uma das peças importantes aí para fortalecimento do ecossistema, né, que a gente conhece hoje. E que ano foi isso, Ju? Isso foi de meados de 2014 a 2019. É recente. Recente, é. É super recente, é recente. Eu sou 2019. nova. Não, A Ju é nova. Não precisamos falar a idade. não, eu a sei gente idade já do sabe Ju, que ela mas é começou super nova. quando criança, então isso tá tudo certo Tipo, 5 já. anos, né? Não, mas Mas a Ju tá, recente. assim, é que vocês sabem que eu sou mais novo que vocês, né? A Ju é mais ou menos a minha idade, assim, eu acredito. É, mas É que eu rodei sem óleo, segundo vocês. Você né? pode ser mais Sem novo, óleo mas com o pneu furado. não sei se é a opinião de todos quando te olham. É porque eu mas não pratico yoga, cara. É, Descobri eu- hoje. Eu descobri hoje que eu não pratico yoga. Mas sempre é tempo, né, Ju? Sempre. Mas, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, legal, aí você, poxa, encontrou o ciclo ali perfeito, né? Teve ali aquela coincidência que você falou que foi a sincronicidade, foi pra Endeavor, era o emprego dos sonhos. Por que tu saiu da Endeavor? Porque eu precisava começar a ganhar dinheiro. Muito Ah, o propósito não paga a conta. Era o né? É mais ou menos propósito. Tá isso. certo, tá certo. Isso é legal. Isso é legal, inclusive, um insight, né? Porque muito se fala sobre quando você encontra algo que você gosta de fazer, você não trabalha nenhum dia, né? Tem uma frase assim, mais ou menos, né? Mas tem isso também, né? Não é porque eu gosto de tocar guitarra que eu vou viver como músico, né? A gente sabe que a realidade no Brasil para muitas profissões, principalmente relacionadas a ONGs, tirando a Escola da Nuvem, que eu sei que paga super bem pra galera que trabalha lá na ONG, né? Mas... Obrigado por reforçar. Estamos contratando. A Ju não conhece o projeto Escola da Nuvem, depois a gente pode falar um pouquinho, mas é um projeto também bem legal, um projeto social. Mas aí você saiu da Endeavor. Então, pô, precisava pagar umas contas. O que você foi fazer aí? Aí eu tinha um sonho que eu queria ir morar fora de novo. Eu já tinha morado em Paris uma época durante a faculdade. E eu me coçava para ir morar fora. Eu queria fazer MBA, eu tinha feito GMAT, tinha me preparado. Eu fui fazer um bate-volta em Colômbia, eu queria ir para Nova York. Legal. E aí eu sentei na sala de aula e tal, fui assistir uma aula, né? Porque eu precisava fazer toda a parte agora de, enfim, escrever, de fazer o admission, de application. Uhum. E aí eu falei, ai, não é isso, não quero. E aí... Mas é bom que você testou, né? Você foi assistir uma aula Ai, de teste fui. e tal. E não é em qualquer lugar, na Não, Colômbia, meu não, amigo. lógico, claro. É só isso, é. né? Mas é diferente a vida no campus ali, né? Às vezes depois Pra eu mim conto não a minha fazia experiência com isso. sentido, porque assim, eu tinha feito uma mega rede na Endeavor. Sim. Eu fiz administração de empresa, não é que eu queria mudar de carreira, eu era uma arquiteta que queria ir para o mundo de negócios. Eu queria morar fora. E aí não fazia sentido eu ir fazer MBA e ficar 2 anos numa sala de aula. Acho que eu queria... Você não ia morar fora, você ia morar no campus, né? Eu ia morar no campus, exato. Ia viver disso, by the way, né? Ia viver disso, Aí, eu tinha feito na Endeavor com os embaixadores 2 missões para Israel, para eles entenderem o que era The Startup Nation. Legal. E aí eu comecei a pensar, por que não Tel Aviv? Eu amei Tel Aviv. É um super polo de tecnologia e inovação. Eu tinha conhecido N fundos e startups. Eu tinha conexão com esses fundos. Antes de sair da Endeavor, eu tinha mais uma missão para fazer, então eu podia alongar uma semana
marcar várias conversas e escolher um fundo e tal. E eu falei, quer saber? Eu vou pra Tel Aviv. E eu até pensei, é diferente do que todo mundo faz, assim, poucas pessoas vão ter isso na trajetória, sabe? Acho que eu até consigo me diferenciar. E aí eu peguei minhas coisas e fui. E fui trabalhar num fundo de venture capital lá, israelense. Que legal. E foi incrível, porque lá é um mundo à parte, né? E o que tinha mais lá de investida deles? Muito cibersegurança ou tinha de tudo? Não, tinha umas 2, 3 de cibersegurança. Tudo de AI, né? Tudo legal. Tudo AI. Mas isso tinha foi 2019? Foi 2019. Antes da pandemia. Isso é muito louco, né? Porque, graças a Deus. Você vê, 2019 já tinha Israel, de fato, é a Startup Nation, porque eles já estão olhando as ondas de inovação com 5, 6 anos de antecedência. Conta um pouco. Por que Israel é a Startup Nation, Ju? Porque, assim, na década de 60, mais ou menos, o governo começou a perceber que precisava incentivar. Então, teve um empurrão muito forte do governo. O governo montou alguns fundos e um braço só para olhar para isso, chama Innovation Authority. E começou a incentivar. Esses fundos começaram a emprestar dinheiro para pessoas empreenderem a custo zero. E se desse certo, o empreendedor devolvia royalties dessa empresa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhum. Então, imagina isso. Aí, existe como eu posso falar? Um ecossistema lá que dá muito certo. A universidade incentiva, o governo incentiva, a burocracia ajuda, não vai contra. O exército ajuda também, pra caramba. Isso é uma coisa muito legal, porque anos 60, a gente está falando que Israel foi criado em 48, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E um ano depois teve a invasão dos árabes que tomaram o terreno que hoje se chama, para nós aqui do Brasil, Cisjordânia, e internacionalmente conhece West Bank, né? Que é o território palestino. Que a gente ouve muito falar da faixa de Gaza lá no sul, mas tem todo um grande território que inclusive envolve a própria cidade velha de Jerusalém. Mas o fato é que naquele momento Israel estava muito coagida. Né? Estava começando, eram os primeiros anos da nação, vamos falar assim. Existia um grande aporte de doações, como existe até hoje, de judeus de fora de Israel para o país. E eles tinham um trabalho de reconstruir a nação, né? De construir do zero. Construir, exatamente. E eles enxergaram ali no empreendedorismo como, obviamente, o meio para isso, né? Para se construir uma sociedade. Que, vamos falar, cara, é o que, de fato, é o que move uma nação, né? É o que impulsiona. Exato, a gente tem que falar, querendo ou não, no aqui, a questão do capitalismo, né? Assim, hoje, falando em termos de distribuição de capital, capacidade de geração de emprego, de desenvolvimento mesmo, o capitalismo é o que empurra, né, isso para que de fato aconteça. Mas é muito curioso, é diferente a maneira lá, Thiago, eu concordo com você, mas a dinâmica, isso que você falou sobre o exército, né? Por exemplo, Israel ocupa o terreno da Cisjordânia em 67 na Guerra dos 6 Dias, né? Que aí, desde então... Legal que esse episódio tá fazendo um episódio de história. Tá mas muito não, só pra dizer o seguinte, a relação, mas tá muito bacana, a relação do povo judeu, né? Israelense, com tecnologia e com o mundo militar... é muito diferente do nosso. É quase que nativo, né? É quase que nativo da galera. Mas conta um pouquinho essa parte do exército que eu não peguei, gente. Desculpa, eu não fui pra Israel ainda, eu admito. Mas eu vou depois desse episódio. Eu vou sair daqui hoje. Cara, vamos sair daqui com as passagens compradas. Vai junto, eu vou junto com o Gui. O exército é muito baseado em tecnologia. Não é aquela coisa que a gente imagina que o soldado vai lá na linha de frente, pega a metralhadora e começa... É kamikaze. É muito... Você faz tudo pelo computador, por tecnologia. Sim. Tipo drone, mesmo hoje com cibersegurança. Mas essa ligação, assim, então as startups, elas acabam sendo fomentadas para trabalhar em inovação para o exército também. Não, ao contrário. As pessoas são muito treinadas no exército, então você sai de lá super capacitado. Em tecnologia. Você é super capacitado no exército. Você é treinado a trabalhar em equipe, tomar decisões de vida ou morte. Muito rápido, sob muita pressão. Então você sai de lá, qual é o seu risco de empreender? A resiliência do cara. Resiliência. Absurdos. Soft skills absurdos. Então eles saem de lá meio que super preparados para empreender e levam essa tecnologia do exército que eles
foram super... Conhecimento, Conhecimento né? pro mundo civil. Se você, legal. se você serviu ao disso, exército, você provavelmente tem mais resiliência pra empreender, né? Você vê, é uma guerra que a gente vive no fim. Não, mas uma curiosidade disso aí, assim, quanto masculino que é esse ambiente é pior que no Brasil? Porque, Não, assim, porque não, pelo toda contrário, mulher ao contrário. vai pro exército. A mulher vai 2 anos. Isso. Tipo, Todos o país vão pro inteiro exército. vai pro exército. Gente, que... E eles não vão, diferente, eles não Que vão invejável, assim, né? eles não vão incomodados como Não. é aqui. Isso é parte do currículo de Mas vida. é obrigatório, experiência. mas assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o exército não é, o alistamento militar não é obrigatório. Então é como se É fosse obrigatório. Lá é obrigatório. Se você não vai, você é um peixe fora da água. Tá. Todo mundo quer ir pro exército. Entendi. Você nasce sabendo que você vai pro exército. Mas Então, a é um opinião negócio... mas a experiência é boa, né? é muito boa. Eu fui pra lá pensando... Depois eu ainda pensei, gente, como eu queria ter ido pro exército. Entendi. Eu seria outra pessoa, sabe? Muito mais madura. E lá tem um negócio muito inteligente. Porque você não escolhe nada na sua vida de decisões importantes aos 18 anos, como a gente faz aqui. E Sua maduro profissão. pra caramba, né? Exato. Sua profissão e etc. Depois do exército, você ainda tira um ano sabático, todo mundo tira. Caramba. Viaja uma parte do mundo. E aí depois você volta e vai entender o que você vai estudar, qual faculdade você vai fazer. Então eles começam a empreender mais tarde, perto dos 30. Quando você tá muito mais maduro. Que historicamente a gente sabe que é a idade média aí, né, seus 30 e poucos anos de empreendedores de sucesso, né? A gente sabe. É até mais, sabia? Que uma vez a Endeavor fez um estudo analisando empreendedores de sucesso e uma das estatísticas é que era 42 anos a média do empreendedor de sucesso. Isso é mundial? Ou é Brasil? Ou é específico? Você lembra? Ai, eu acho que era Brasil. Porque eu vejo o pessoal em volta, assim, nosso, né, aqui do Brasil que empreende... Esses dois aqui, que não demonstram. Acho que vocês são mas outliers. são jovens. Não Somos. demonstram, mas Não. são jovens, Jô. Tem cara de 47, mas eu, mais cedo. é que talvez a pesquisa leve em consideração o shape, né? Não. O rosto. Não, mas falando sério, Não a assim, idade. você vê o ecossistema de startups que a gente tem hoje, tem uma molecada jovem também Tem. que vem, mas talvez são só os que se destacam, né? Talvez tem menos, Isso também né? agora, né? Esse estudo foi feito há 5, 7 anos atrás. Ah, Mudou legal. Sim. muito. Deve ter mudado, Mudou deve ter mudado muito, um né? Foi esses últimos 3 anos teve um boom, né? A liquidez Eu não do sei. mercado que tava também, né? as Todo mundo pessoas- conseguiu Exato. investir e Todo criar mundo. startup, né? E captar. E captar. É claro que assim, eu conheço excelentes empreendedores, os bilionários que eu conheço, todos têm acima de, sei lá, 60 anos, 50 e poucos anos, né? Eu não conheço pessoalmente, assim, de conversar ninguém na faixa dos 30. Mas eu conheço bastante empreendedor muito bom, de sucesso, que tá nos seus 30 e poucos, né? A gente falou com o Flavinho, o Rafa. Você. Né? Tem outros caras que eu conheço que estão nos seus 35, 37. Mas faz sentido, porque eu conheço também muita gente que tentou empreender e, poxa, não deu certo, e de repente vai tentar de novo 10 anos depois, 8 anos depois, né? Mas só voltando um pouquinho. Esse é outro ponto importante. Lá, isso é valorizado. Se um fundo olha 2 empreendedores, um que é first timer e o outro que já não, quebrou, claro. ele prefere o que já quebrou. Já aprendeu com os Aqui, erros, o que já quebrou não é tão valorizado. Não só aqui, né? No geral, no mundo. Sai rotulado, né? Quebrou, como falha, né? Com fracasso. Ô, Ju, e tem um ponto importante lá, que o tamanho do mercado é muito pequeno. Sim. Você sabe que isso mudou, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu, como empreendedor, eu sempre achei, na minha mentalidade antes, de que era bom estar num país grande como o Brasil, que tem uma grande economia, etc e tal. Mas né? você só pensa local, né? Você acaba tendo um vício de... Puta, é tudo mais fácil, né? A gente tem esse Brasilzão e tal. Mas o fato de ter o Brasilzão tal te fecha para um mercado que muitas vezes sem qualquer termo pejorativo, o tupiniquim. Ou seja, a gente tem uma... A gente estabelece modelos de negócio que tem muito fit, eventualmente, para o nosso país, mas não tem fit para o mercado global. Fala um pouquinho sobre isso lá, porque isso é um mindset... O Israel, para eles, é um MVP. E eles nascem para o mundo. Então, o primeiro mercado deles é Estados Unidos, depois Europa, um pouco de Ásia. Eles não... Assim, Israel não é um mercado... na verdade, é muito irrelevante. Tem 8, 9 milhões de pessoas. E os vizinhos também não são relevantes, né, Ju? Não Digo tem... assim, Israel não tem... Além de não ter uma boa relação com os países árabes próximos, né? São países que não têm demanda, né? A economia é totalmente diferente. não é. Então eles nascem pro mundo. Tanto que assim, eu não falo uma palavra de hebraico. É tudo inglês. É verdade. Legal. É tudo em inglês. Nos fundos, etc. Todos os materiais, e-mails, todo mundo fala inglês. Você não conseguia nem ler placa.
Não, zero. Então, só uma curiosidade. Os fundos que estão em Israel, né, falando um pouco de venture capital aqui, eles são mais focados em early stage, então, ou não? Majoritariamente early stage ou tem fundos que também investem em estágios mais avançados por essa questão? Não, tem de tudo. Tá. Tem um capital muito abundante. E tem um negócio super interessante. Até escrevi um artigo quando eu saí de lá, que Israel tinha um problema, que era muito do Startup Nation e que eles não conseguiam escalar startups. Porque eles montavam as tecnologias e vendiam muito rápido. Porque era uma tecnologia meio, não um fim. Tá. Né? Não tinha muita aplicação para o usuário final. E aí, nos últimos 3 anos, eles foram de 2, 3 unicórnios para 80. Eu fui para lá no ano passado fazer uma dessas imersões, eu como convidada, né? Então foi muito impressionante o boom que eles deram, assim. Eles começaram a, de fato, conseguir escalar as startups, coisas que eles não faziam antes. Que era muito B2B, né? Era muita solução de serviço para empresas venderem, tanto que você falou do cybersecurity, né, cara? Tem VIP, tem um monte lá mas tem vários que vende lá. Mas eu acho até que, por exemplo, o Waze trouxe uma mudança bem grande nesse sentido, né? Porque, poxa... Então, mas você tinha o Waze, você tinha uma de fazer site, que agora eu esqueci o nome, o Wix de Israel também. Você tinha uma que eles venderam uma tecnologia para carro autônomo para IBM também, que eu esqueci. Essa foi a maior saída, eles venderam por 15 bilhões de dólares. Caramba, que legal. E aí depois o fundador até fundou uma startup que chama Orcam, que é um óculos para pessoas cegas. Que legal. Que fala, então você pega uma nota, por exemplo, de R$10, o óculos consegue identificar... Você tá com uma nota de R$10 na mão. Que legal. Mas agora eu esqueci o nome da primeira startup. Tinha sido a maior saída de Israel disparada. Que legal. Hoje tem... Agora, e não tinha unicórnio, né? Que eles não vendiam. Hoje você tem mais de 80. Isso ano passado, agora deve ter muito aumentado, mais. E, ou não, né? Porque a gente teve um ou não, exato, grande, ou né, não. De porque o mercado... Exato. E qual era o outro ponto que eu ia falar? Agora eu não lembro, mas enfim. A gente estava comentando que eram poucas no final da história, antes dos 3 anos agora, que eram... Que era para o usuário final. E aumentou muito o número de bilionários jovens. Faz sentido, faz sentido. Como é que Israel virou... lá, Tel Aviv, nesse negócio? E Tel Aviv virou uma das cidades mais caras do mundo por causa disso. Porque todo mundo quer ter Lamborghini, quer apartamento de luxo. Eu tinha noção do poder aquisitivo do pessoal de Israel. Sim. E que a vida lá é diferente, porque a gente conversa com as pessoas que vão, né? Claro. Mas eu não sabia disso, dos fundadores jovens que estavam lá... Se tornando os novos bilionários. Bilionários. E aumentando o poder aquisitivo da cidade, né? E obviamente a gente tem demanda, né? Vai ter ofertas, né? E as ofertas começam a ficar muito caras. Deixa eu fazer uma pergunta. E como que era a vida lá? Eu acho que... Como é que você foi recebida lá? Porque assim, você falou todo esse aculturamento das pessoas que são lá, como as pessoas nascem lá e crescem aculturadas. Como é que foi você? Como foi trabalhar num fundo lá? Cara, eu tenho curiosidade, porque... Deve ter, assim, empreendedor saindo do bueiro, né? Não sei. Eu não consigo imaginar com um país, né, que incentiva tanto. Startup Nation, o que você imagina, né? Você sai na rua, cara, posso fazer um pitch pra você? Mas eu não sei, né? Eu tenho curiosidade de entender. Não, eu fui super bem recepcionada. Quando você fala que você é brasileiro, em qualquer lugar do mundo, as pessoas adoram, né? Depende, né? Depende. A gente sabe que tem alguns países que às vezes tem um pouco mais de preconceitos e tal. Mas no geral, mas é a minoria. É a minoria do mundo, cara. Israelense ama o Brasil. Tanto que quando eles fazem esse ano sabático, muitos vêm pro Brasil. Olha que legal. Então, muitos já tinham vindo pro Brasil. E aí, enfim, o fundador desse fundo que eu fui trabalhar... super conhecia o Brasil, já tinha vindo várias vezes pra cá, então pra ele também, enfim, era mais... Já conhecia a cultura, né? Já sabia com quem talvez ele traria ali, né? E eu estando lá, falando com os empreendedores, vinha uma ideia assim, putz, será que eu posso usar ela para o Brasil ser um potencial mercado? Poxa, que legal. Então, tinha isso que antes não passava muito pela cabeça deles, porque meio que eles sabem que o Brasil é um país super... mercado. É enorme, mas super complexo. Super complexo de você operar. Então... Mas enfim, aí eles queriam tatear isso, entender melhor como era. Legal.
E para mim foi um grande desafio, porque era tão complexo as tecnologias que tinha reunião que eu saía, gente, o que é isso? Alguém faz uma tecla SAP para mim? Tava fritando, né? Meu Deus. Imagina a exaustão que deve falar com esse... É um perfil diferente também, né? Gente, como eu saía de reuniões com fundadores, todo grupo de fundadores tinha um PhD. Caramba. Isso é uma coisa interessante, né? Não, e não é questão de falar que quem não é PhD não tem... Não, mas assim, é uma questão assim, você vê o nível que é, porque de assim, profundidade tem uma questão de educação tecnológica no país muito forte, onde você prepara a pessoa de forma educacionalmente Mas... primeiro, antes dela empreender. E aqui no Brasil a gente tem os heróis, né, cara? Não os heróis. necessariamente as pessoas têm PhD. E eu acho tem PhD da vida, né? É diferente, é diferente. Eu acho que isso tem a ver justamente com essa questão que a Ju trouxe da cultura, né, deles. Quando você olha, por exemplo, você falou do exército, tecnologias do exército são tecnologias super avançadas. Então, eu acho que naturalmente, quando eles pensam numa startup, eles já pensam em algo super high-tech. Super sofisticado. Super sofisticado, né? Por exemplo, vamos pegar o Waze, né? Ou o próprio Wix. Poxa, eu vou criar aqui um portal tem exemplo... que vai ser, tipo, super user-friendly para gerar sites, landing pages, etc. Segurança, e o Brasil... cara, em cápsula, cara, que foi vendida para Imperva. Exato, em cápsula. Assim, é uma das soluções que é mais simples de se implementar. Sim. No mercado que tomou proporção global também. Os caras são muito bons, né? E aí eu queria trazer essa visão de que, às vezes, aqui no Brasil, a gente pensa... Eu acho que talvez a gente tenha tantas dores, e lá talvez tenham muitas, mas aqui a gente tem tantas dores, que às vezes soluções menos sofisticadas já geram modelos de negócio e oportunidades para serem empreendidas aqui no Brasil. De repente tem um pouco disso. E a visão também do global, né? Se eu preciso construir uma coisa que vai se tornar global, essa coisa precisa ter um grande diferencial tecnológico para que de fato seja um diferencial ali para que eu consiga entrar em outros mercados. Eu acho que a gente tem menos dores, Thiago. Vou dar um exemplo prático que não tem nada a ver com tech. Israel criou um dos melhores sistemas de irrigação que chama de microaspersão. Isso. Beleza? Todo mundo sabe o que é um aspersor. Sim. Vamos lá pro jardim. O aspersor é aquele troço que fica girando e cuspindo água, né, dentro de uma circunferência ali, beleza? O aspersor tradicional, ele joga muita água num espaço muito longo. Água. E aí, quando você tem as plantas, as raízes delas, normalmente, elas não ficam num espaço tão grande. Especialmente em regiões que chovem pouco, como é o caso lá. Então, eles criaram uma estrutura que é o que chama microaspersor. Na verdade, é um aspersorzinho pequeno, que fica normalmente a 45, 60 centímetros do chão. E ele é um pequenininho e ele fica girando água, quase que pulverizando água num espaço menor de terreno. Então você usa o mesmo mecanismo de aspersão, que é basicamente simular uma chuva dentro daquele pedaço, só que você economiza muita água. Claro. Tipo assim, 1/10 da água que você gastaria no modelo de aspersão. Para algumas culturas, isso é extremamente importante. Por exemplo, banana. Tem muita banana lá, né? Israel tem muita banana. Banana não é uma fruta do Brasil, não é uma fruta de lá, mas tem muito. E eles resolveram o problema de banana com microaspersão. E hoje eles exportam os melhores produtores de equipamentos de irrigação de microaspersão são israelenses. Que não tem nada a ver. E por que aqui não? Porque aqui chove, cara. Aqui a gente tem outros desafios. Então, mas é isso que eu ia falar. Eu quero dizer assim, no sentido de dor, eu vou dar um exemplo, né? De repente a gente tem um problema maior no Brasil de desemprego, né? A gente sabe disso, é um problema social, na verdade. Como que se resolve esse problema? Então, às vezes eu tenho soluções, né? Óbvio, isso aqui não veio do Brasil, mas o que roda em cima do Gig Economy hoje não deixa de ser uma solução que resolve uma dor. E geralmente as empresas que estão no Gig Economy são empresas de serviço, né? De prestação de serviço. Você pega desde um Get Ninjas, que é uma empresa brasileira. Lá não existe isso. Exato. Por quê? Porque lá as pessoas... Não tem a mão de obra. Exato. Você tem uma concentração menor de pessoas. Então as dores são muito diferentes. E aí eles pensam em soluções mais high-tech para resolverem as dores. Aqui soluções mais simples. E até porque tem uma outra diferença muito grande. Lá você não tem um recurso natural. Zero. Exato. Então eles precisam ser muito criativos. Para justamente pensar fora da caixa. E aí saem essas soluções. Escassez é muito maior, né? Mas, Ju, você tem alguma coisa que você se lembra, não sei nem se você pode falar, mas que veio pro Brasil, que você tava lá e você falou assim, poxa, isso aqui serve no Brasil? Sim, eu lembro de uma que me marcou muito. Eles inventaram em laboratório tomate cereja. Toda vez que você come um tomate cereja, eles ganham royalties. É sério? mesmo? Mas no Brasil? Caraca. Em qualquer lugar do mundo.
A minha saladinha Caesar, agora eu vou olhar pra ela diferente. Eu achava que o Paul McCartney tava ganhando dinheiro com os royalties dos Beatles. Mas tem um cara que ganha com o tomate de cereja. Cara, isso muda toda a minha visão da. Eu fiquei em choque por muito tempo. Dentro de uma universidade. Não, agora ferrou. Assim, agora ferrou. Isso é muito doido. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas peraí que a gente cortou ela, a gente se empolgou, cortou. Você falou que tinha uma universidade que... Não, isso foi criado dentro de uma universidade. Gente, que loucura. Que louco. Em Jerusalém. Não. Caramba. Que doido. Legal. E aí, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 8 meses. 8 meses. E aí, você fica 8 meses lá no fundo? Fiquei 8 meses lá no fundo. Mas o que aconteceu? Quando eu tava lá, um dos embaixadores me procurou. O fundador da Raia Drogasil. Ah, legal. Ele é embaixador em Endeavor. É. Ah. Ele é embaixador em Endeavor. Tudo se explica agora, tudo se conecta. Tudo se conecta. E me fala assim, olha, Juliana, a Raia Drogasil tá com um desafio, o conselho tá começando a se provocar, entendendo que o que trouxe a Raia Drogasil até onde ela tá hoje não é o que vai fazer a gente dar o próximo grande salto de crescimento. Perfeito. Que é uma provocação que todo mundo deve se fazer o tempo todo, né? Do que vai me disruptar. O que vai matar meu negócio, né? Inclusive, eu falei isso esses dias, aí a gente conversou, né? O cara que tá olhando como matar o seu próprio negócio. Exato. E aí, eles contrataram uma consultoria que fez um estudo do que era a farmácia do futuro e entenderam que a farmácia tem um DNA de saúde que se perdeu ao longo do tempo por conta de regulamentação, por conta da expansão do varejo, e que há 30 anos atrás você ia na farmácia, tinha um farmacêutico que te atendia se você tinha uma dor de barriga, tirava a pressão. Até injeção, dava injeção. Dava injeção. E que isso, enfim, como eu falei, deixou de acontecer por causa de regulamentação principalmente, mas que toda farmácia tem um farmacêutico obrigatoriamente, que ele, enfim, deixou... E que ele é um profissional super qualificado. Extremamente qualificado. Extremamente qualificado, que está subutilizado. E que cada vez mais você tem um problema grande em saúde. Você tem mais demanda do que oferta, né? Você tem um SUS super engargalado quando você fala em saúde primária e secundária, que é a saúde básica, né? Ah, tô com uma dor de barriga, o que eu faço? Tô com um problema neurológico. Às vezes só para receitar um remédio. Para receitar um remédio. Quando você fala em saúde terciária, que é um problema mais grave, né? Uma operação de risco, etc., o SUS funciona super bem. Mas para problemas mais básicos, não. Isso é verdade. Você tem um descasamento de oferta e demanda. E aí, eles começaram a perceber que a farmácia poderia funcionar como uma triagem para pessoas que, enfim, não têm acesso à saúde privada, ou até quem tem acesso à saúde privada, mas que é uma coisa mais rápida, mais conveniente, até porque você tem 2.700 farmácias você espalhadas. tem uma capilaridade muito maior, né? Muito maior, espalhadas pelo Brasil todo. E uma cultura de automedicação, né, Ju? Uma as cultura pessoas de vão automedicação. na farmácia comprar um remédio Até para aliviar uma dor, você concorda? Eles já vão lá, né? O Brasil até escondeu, né, alguns remédios, né, para dentro da farmácia pro cara não pegar, né? E criou-se uma mentalidade nos últimos anos de sick care, né? Fiquei doente, deixa me cuidar. Não deixa me cuidar para não ficar doente. Que é o preventivo. E aí o sistema não consegue... Vai chegar um ponto que não consegue mais sustentar isso, né? Os hospitais, o SUS, até os próprios planos de saúde, as empresas não aguentam pagar essa conta. Vai ficar caríssimo, né? Já tá. Mas a tendência é subir cada vez mais. A tendência é subir cada vez mais. Então... existe uma tendência muito forte do sistema ir para a saúde preventiva. Isso é muito a favor... Quer dizer, é muito a favor da farmácia. É contra-intuitivo, porque é a farmácia que ganha dinheiro vendendo medicamento, agora indo para uma seara de saúde preventiva, ajudando as pessoas a se manterem mais saudáveis. Eu já tô dando um monte de spoiler aqui. Mas tá perfeito. Eu acho que ali é um movimento que faz muito sentido, porque assim, se as pessoas estão amadurecendo mais, entendendo o cuidado preventivo, porque os convênios vêm forçando a barra com o cuidado preventivo para poder evitar o custo da carência depois. Ou as farmácias acompanham, ou elas vão morrer no mundo, né? Exato. E no fim do dia, a população também tá envelhecendo mais. A gente sabe que, historicamente, a taxa de natalidade versus o envelhecimento da população tá totalmente descasada. Então, as pessoas vão precisar cada vez mais de saúde. E acho que isso se intensificou muito depois do Covid. Todo mundo ficou com uma cabeça de quero ser mais saudável. É isso. Mas enfim, isso veio como um desafio em 2019.
E eles falaram assim, olha, a gente quer primeiro estudar saúde, como grandes empresas estão inovando, que não era uma cultura tão forte dentro da Raia Drogasil, por ser uma empresa centenária, né? Por ser a fusão, ser resultado da fusão de duas empresas centenárias, então ser uma empresa de 200 anos no fim do dia. Sim. E a gente quer começar estudando isso em Israel. E aí, eu tinha acabado de estudar... Que coincidência, estou aqui. Né? Exatamente. É que nem a história da Endeavor, né? Olha que coincidência, né? E aí ele me procurou, e aí eu falei, olha, eu acabei de estudar duas empresas de saúde e estudei um pouco do sistema, que como é um país de 70, 80 anos, eles montaram há super pouco tempo o sistema de saúde com aquela mágica do prontuário eletrônico único. Nossa, que sonho, né? Isso Que é o único lugar do mundo que isso existe. Então, sistema de saúde, farmácia, hospital, tudo se conecta. conversa. Nossa, que Governo, né? Tem tudo. Tudo se conversa. Você entra em qualquer hospital e lá é tudo sistema público. Então, você entra em qualquer hospital, um médico que nunca te viu na vida consegue ter acesso ao seu histórico, à sua árvore genealógica, a tudo. Nossa, Que legal. E o governo legal. disponibilizou essa base de dados para o empreendedor que quer empreender em na saúde. Puxa, que massa. Então, olha o incentivo, desculpa, só um parênteses. Olha o incentivo do governo, mesmo com as leis de proteção de dados, de você fomentar. Aqui, para você fazer uma base de dados, a base de dados público, o cara tem que, catar coquinho, é uma batalha legal. E eu vou te falar que nos Estados Unidos é até mais difícil que no Brasil. Por todos os aspectos de proteção, de informação, HIPAA, etc. Enfim, tudo que rola lá, sabe? E você estava estudando isso nesse momento? Quando te ligou, eu tinha tido contato com isso. Eu sabia disso na época. Aí, logicamente, eles falaram assim, então você ajuda a gente a fazer uma imersão em saúde e como grandes empresas estão inovando, com inovação em grandes empresas, aí sim, pela Endeavor e tal, eu já tinha tido muito mais contato, para mim era muito mais fácil. E aí eu fui estudar o sistema de saúde e startups que estavam, enfim, operando com o viés de saúde preventiva, promoção e prevenção em saúde. E aí eu montei um programa lá e eles vieram. E aí eu acabei me envolvendo no projeto, depois a gente foi para a China, para os Estados Unidos e viemos para o Brasil. E aí quando eu voltei para o Brasil em agosto, eu fui trabalhar lá na Raia Drogasil para... enfim, trabalhar nesse projeto de saúde. Legal. Que acabou virando um ecossistema apartado da Raia Drogasil, mas interdependente. Legal. Um ecossistema de produtos, serviços e conteúdo. E aí tudo digital, que criou jornadas para as pessoas entrarem e conseguirem cuidar delas mesmas, com toda a integração de dados e jornadas que tangem alimentação, sono, exercício físico e saúde mental. Que legal. Porque esses 4 pilares, se você cuidar deles, a chance de você adoecer é muito menor. Repete aí, Ju. Sono, exercício físico, saúde mental e alimentação. Cara, é isso. Mas os 4 pilares que a gente sempre fala aqui, né? Exato. De alta performance. Inclusive, não é só a saúde, mas também ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, né? Enfim, ser um familiar melhor. Gente, mas que legal, não sabia disso. Honestamente, eu não sabia. Era algo que a Raia Drogasil quis deixar público ou tá um negócio mais assim? Não, tá público. Tá super público, né? Então, existe um aplicativo e o site da Vitat, VITAT, de Vitalidade. E aí você participou do startup da Vitat nesse momento. Sim, de toda a concepção, de tudo. E a Raia Drogasil eu sei que fez várias aquisições. Fez da Labi, né? Laboratórios. Exato. Ela tá dentro da Vitat ou não? Ela é tratada como algo à Então, parte? não, dentro da Vitat. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que a gente estava montando uma empresa de saúde e tecnologia. O know-how da Raia Drogasil era varejo de distribuição, e que a gente precisava fazer alguns investimentos ou aquisições para acelerar todo esse processo. E aí a gente começou a gente montou o fundo e começamos a fazer esses investimentos. Que é a RD Ventures. Que é a RD Ventures. Legal. E aí, uma delas foi o Labi, o outro foi a TechFit, que essa foi um acqui-hire, né? Então... Do pessoal do Minha Vida, né? É o spin-off do pessoal da Minha Vida. Legal. Qual a terceira? Amplimed, que é uma do Sul, que é o prontuário eletrônico. E aí essas 3 foram a base pra gente montar a Vitat e o princípio dessas jornadas. Legal. Legal.
Muito Não legal. sabe, isso tem que ser mais falado, né, acho, né? É que assim, é aquele negócio do Não ovo e da criticando galinha, né? Não criticando o marketing Não, da Raia Drogazil, mas assim, Não, eu não sei se ficou tão... Tão a gente claro. tá Não, ouvindo mas o ITEC, é né? porque assim, é aquele negócio do ovo e da galinha. O produto não tá pronto. Então a gente não vai divulgar. O produto entendi. nunca vai estar pronto. Então a gente deveria divulgar. Exatamente. É. Essa jornada não tem fim nunca, porque assim, Não tem não fim vai ter nunca. fim nunca o negócio Algumas desse. coisas eu sabia, por exemplo, da Labi, porque, cara, a Labi, querendo ou não, ela veio com a ideia de tornar mais acessível exames, né? Que é uma coisa que no Brasil, historicamente, é difícil, né? Principalmente para uma classe C, uma classe B mesmo que seja, né? Às vezes ir num laboratório, você vai num Fleury, é muito mais caro, a Labi tem acesso ali a um pacote que custa tanto e faz X exames que vai te falar se você tá com colesterol, se tá com triglicérides, etc. E a Isso ideia é muito legal. incluir isso na jornada da Vitati, entendeu? Isso é legal, isso é muito legal. E, poxa, que bacana. E aí, assim, hoje... Então não é muito divulgado ainda. Não é muito, né? Mas Não. assim, eu acho muito, acho que fica, acho muito legal a fala. Assim, aqui acho que todo mundo é ligado em esporte e exercício Sim. aqui. Nós Uns somos mais, outros muito, menos, né? Uns né? mais, outros menos, mas somos, Sim, né? claro. Esporte, bem-estar, famílias nossas também, né? E esse é o tipo de coisa que a gente fica, às vezes, discutindo até assim, poxa, a gente ainda vê algo muito reativo. A gente ainda vê muita gente lucrando, basicamente, pensando na correção, né? Sim. Em vender medicamento É um processo. caro pra caramba. Não, e aí- E não no preventivo, que é o que vai desafogar o sistema de saúde como um todo, É né? isso. É o que vai desafogar. E aí é já- muito legal de ouvir o case, inclusive, Sim, de é muito ter legal. alguém que participou e que fundou, na verdade. Você fundou o fundo também lá da Eu participei RD? de toda a Da fundação. concepção. Nossa, né? que legal. Fantástico. Não, Parabéns, baita viu? experiência, Parabéns. Que experiência legal. Gente, Muito. assim, né? A gente tenta sempre trazer bons né, convidados aqui, né? E a Ju, Porque pô, senão ferrou, né? Exato, né? Porque se Inclusive- depender de nós, né, velho? Inclusive, isso explica um pouco a minha crítica, né? Imagina. A minha crítica com a Drogazil e a Droga Raia, né? Que é o lance de chegar lá na farmácia e aí o pessoal não entende por que eu vou na farmácia comprar um chocolate. É porque muitas vezes a minha esposa pede pra comprar um remédio, a única oportunidade que eu tenho de comprar um chocolate, porque não entra chocolate em casa, entendeu? A minha esposa, ela controla muitas coisas que entram Então você lá. quer descontar a sua frustração Na farmácia. Na farmácia. Não, e Mas aí, assim, lá não tem. Mas não tem que ter mesmo. Mas Concordo. é por causa disso? É. Faz Sim, parte faz desse... total sentido, faz total sentido. Mas começou Porque com é isso ou já fazia parte já do DNA deles de não... Não, de já evitar- fazia. Você parte. que E bloqueou, aí- você que bloqueou o chocolate. já responde Você que não agora. deixa eu comer um chocolate. Já não tinha, mas assim, depois disso não vai ter Não vai ter mesmo. E aí entra um pouco do que o Gui falou. E a Ju, gente, não come açúcar. Exato. Então ela tá muito alinhada com Tá o muito propósito, né? Mas tem um pouco do que o Gui falou. Às vezes a farmácia tá com essa mentalidade de eu tô aqui pro reativo. Eu tô aqui pra hora que você tá passando mal, você vem aqui e compra o remédio. Né? E o chocolate, querendo ou não, vamos lá. Não é nenhum incentivador Mas de algo diferente disso, desse essa é a comportamento. principal concepção na cabeça das pessoas que a gente quer mudar. Né? A farmácia não existe só para quando você tá mal e quer comprar um medicamento. Até porque quando a Raia e a Drogazil fundiram em 2011, missão, visão e valores, da Raia e Drogazil, a gente existe para cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos de suas vidas. Perfeito. Então, agora a gente quer... E as pessoas têm essa visão, né? De fiquei doente, deixei na farmácia. Tem que ser healthcare, não sick care. Exato, isso. é isso aí. E é vender saúde mesmo, não é vender remédio, né? Agora, você E não aí, acha... isso tende em mudar todo o portfólio, Claro. em você ter produtos mais saudáveis. Mas você não acha, assim, é uma curiosidade, tá? Você que estudou talvez vai conseguir trazer um pouco essa visão pra nós. Quando a gente vai para os Estados Unidos, e aí eu tô usando os Estados Unidos como base, porque o brasileiro naturalmente vai lá no Walgreens. Ou na Walgreens. Adora, CVS, fica é maravilhoso, 5 né? horas lá CVS. dentro. Mas, cara, no Eu fim... viajaria pra lá só pra poder ir na CVS da É, Walgreens, cara. é. Já me divirto. Mas, cara, no fim, essas lojas são mega stores. Tem cachaça, cara. Então, não, isso eu cachaça posso. não tem. Tem gin, Ela tem virou- tequila. Ela tem virou muito mais uma loja de conveniência, né, do que efetivamente uma farmácia. Então, Mas eu o quero... conceito lá é outro também, né, cara? Então, Mas sabe que Mas a minha pergunta A é... gente se inspirou muito em CVS, Walgreens, porque eles têm essa mesma concepção de se care, healthcare, saúde O preventiva. problema é que eles têm muito promoção. chocolate, eles têm muitas outras baboseiras, né? Mas eles devem estar mudando isso. Eu acredito que sim. Inclusive, a gente, claro, tem o case da Theranos, né? Tô falando do jeito que eles falaram, pra mim, assim, falei Theranos, né? Da Elizabeth Holmes, que foi meio que um movimento ali do Walgreens de tentar trazer um pouco essa visão de exames rápidos, fazer aqui o Minute Doctor, né? Uma pessoa ali pra ajudar na hora que for preciso, até porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é
né, modéstia à parte, o nosso é muito mais acessível pela questão do SUS, né? Sim. No nosso sistema é melhor. Sem dúvida. Né? Não, é melhor você ter um problema sério no Brasil do que nos Estados Unidos. Exatamente. Você sabe que eu morei nos Estados Unidos por 3 anos, né? E eu lembro até hoje uma noite que a minha esposa estava reclamando de dor de estômago. E eu tinha um excelente plano de saúde, eu trabalhava na Microsoft, né? E aí tinha um hospital na avenida da minha casa, onde eu morava. Eu falei, vamos no hospital. O que você faz? Né? Você tá com uma dor de estômago muito forte, você vai no hospital, eles fazem o quê? Eles vão colocar ali um Buscopan na veia, alguma coisa nesse sentido. Eu fui com essa mentalidade. Chegamos lá, fizemos um screening. Aí o screening... Fez uma ressonância magnética. Quase isso. Fizeram Grey's Anatomy. Foi totalmente Grey's Anatomy o negócio. Um screening, blá, 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 blá. $20 mil. Depois, então, calma. Depois de, sei lá, 1 hora lá, tomou lá o Buscopan na veia, melhorou. Eu fui lá assinar, né? Porque eu não ia pagar, porque eu fui assinar e aí veio piorou de novo. Cara, deu coração, né? Sem brincadeira, $13 mil. Eu não paguei nada, obviamente, isso foi o plano de saúde que pagou. Mas quando, né, um americano normal, assim, né? Alguém que trabalha ali ganhando seus $15 a hora, quebra. 20. Cara, o cara, assim, não tem como fazer aquilo. É petiscão pra Eu tudo, já vi né? startup em Israel que é para saúde financeira relacionada à saúde. Porque você quebra se você uma tem pessoa. um problema E sério. aí veio o Obamacare, veio outras coisas, tipo assim, cara, você paga a vida inteira aquilo, é uma dívida eterna, é pior que Isso o é abundância, ProUni. cara. É acesso à abundância. Assim, não é só pra saúde, é pra tudo. Assim, quando eu estive lá trabalhando lá, eu lembro coisa básica. Você tem problema no Brasil com alguma aplicação que tá lenta, na parte bem tecnológica agora, o que você tem que fazer o brasileiro? Troubleshooting e ver log, procura a Resolver, né? solução e tenta resolver. Nos Estados Unidos, você tá com a aplicação lenta, sabe o que o cara te fala? Aumenta. Compre um servidor. Compra um servidor É novo 20 mil aí, dólares, compre um novo e coloca do lado. Eles não têm cultura de de se ajudar, aprofundar nos problemas porque a abundância de recursos é muito grande, né? Só que aí mata o povo, né, cara? Mas assim, realmente tá mudando lá, a gente sabe que eles também têm que mudar, porque o recurso é limitado também agora para eles também, né? Claro. Nesse contexto. Mas eu queria te perguntar, Ju, você veio para a Raia Drogasil em 2019, ainda é 2020 já? Não, no final de 2019. Começou a pandemia. Depois, no ano seguinte. No ano seguinte começou a pandemia. O que isso afetou, ajudou, acelerou? Acelerou. Acelerou muito o processo Acelerou também? muito a criação da Vitat, né? Na verdade, deu uma pausada, porque no começo a gente tinha o plano, né, da Vitat. E aí a gente falou, tá, mas vai demorar pra gente construir a Vitat. E aí no começo a gente fez uma landing page falando sobre saúde, com alguns serviços. E MVP mesmo ali do negócio. Um MVP do negócio. E aí foi em agosto de 2020 que a gente virou a chave para de fato começar a construir o aplicativo e transformar. E aí a gente começou a olhar para potenciais aquisições, investimentos. Então, assim, acelerou, mas também atrasou um pouco. Claro. Eu imagino, porque rolou uma distração enorme, né? Mas Porque rolou uma toda a rede de distração, saúde esse é o ponto. foi atrás Sim, de, sim. o Covid foi uma distração gigante na nossa vida. Foi uma distração. Foi uma distração, mas por outro lado a gente precisa Acelerou as correr, coisas. sabe? Um passo para trás e 2 para frente. Você acha... e como que o mercado recebeu? Porque a Raia Drogasil é uma empresa de capital aberto, né? Como que o mercado recebeu esse movimento da RD? Assim, Super bem. Super Legal. bem. Porque é muito difícil quando uma empresa tem muito sucesso, que nem a Raia Drogasil tem. A Raia Drogasil é realmente líder de mercado, muito à frente dos concorrentes. Inclusive, a Drogasil é a farmácia favorita da minha mãe, ó, mãe. Sua homenagem aqui, estamos falando só por isso que a Ju tá aqui. Exato. Era uma surpresa pra minha mãe, pra gente falar da Drogasil. Muito bom. E quando você tá surfando essa onda de sucesso, é muito fácil você ser pego por essa síndrome de sucesso e não olhar pro que vai te disruptar, né? Perfeito. E você não se reinventar. Eu acredito que você tem que estar o tempo todo olhando para... Deixa eu repensar. Perfeito. O que me ameaça, né? Que legal. Bem, então assim, chegamos até a Raia Drogasil agora, a RD, né? A gente quer saber próximos passos, assim. O que a Ju tá pensando de como que tá essa transformação na RD, enfim, o que você imagina de futuro. Acho que seria legal a gente... O que aconteceu, né? Falta um pedaço da história. Aí, no último ano e meio,
Eu acabei indo para a Raia Drogasil, né, para olhar tanto para continuar olhando para a saúde, mas também olhar para o varejo. Ah, legal. Você saiu só daquele foco nos só do New foco. Ventures e olhou para a organização mesmo. Para a organização mesmo, para montar a área de inovação e novos negócios. Então, para abrir mais organização para o ecossistema, porque o varejo ainda era muito fechado. A gente estava num silos lá de saúde, né? Que era isolado do resto da empresa. Você sabe que eu ia até perguntar sobre isso, essa questão da resistência, né? Quando a gente fala de inovação, e acho que a Ju fala bastante sobre isso por estar dentro de uma grande corporação, eu e o Rafa, a gente tem uma experiência nisso também, o Gui. Como que foi essa questão da resistência da galera para esses new ventures, primeiro, e agora você dentro desse modelo mais tradicional? Eu já fui preparada, sabendo que poderia ter essa resistência. E... Ela foi para uma empresa de 200 anos, velho. Agora você não tem como ter dúvida, né? Quebrar os paradigmas, né? Isso é bem complexo. E a primeira coisa que eu trabalhei foi cultura. Foi o primeiro pilar. Eu falei assim, eu preciso trabalhar a cultura. Como que você fez isso? Eu criei programa de embaixadores da inovação. Sabe o beabá, assim? Você tem que trazer o cara pro seu lado, eu preciso trazer pro meu lado e falar assim, olha, você que vai fazer um projeto que vai te trazer benefícios. Vai transformar o negócio. E tá todo mundo olhando, o spotlight está em você. Qual é o seu problema que eu vou te ajudar a resolver? Eu sou uma mera conectora de soluções para os seus problemas. Smart então, assim, é muito bom. Porque senão eu tô simplesmente enchendo uma pessoa que faz a mesma coisa há muito tempo e falando assim, olha, agora você vai fazer diferente? Porque eu quero? Não. Pior do que fazer diferente, olha, eu vou trazer esse New Kids on the Block aqui que vai te ensinar a fazer diferente. Exato. Esse cara começa a enxergar ele como uma ameaça. Exato. Né? E aí, o que a gente fez? Mas empoderada pelo conselho, né, Ju? Acho empoderada que pelo conselho. conselho. É importante se comentar, assim, né? Empoderada pelo conselho de uma empresa que enxergou essa necessidade. Não é bottom-up, é top-down o negócio. É top-down. Se você não faz top-down, a coisa não vai. Não rola. Não vai. Mas se você também não convence quem tá embaixo, também não vai. Porque você tem a fricção, né? Muito... Chega uma hora que a Ju provavelmente não ia estar aqui falando. E você também não tem o aprendizado da ponta, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante. Você não conhece o varejo. O problema tem que vir deles. Exato. Claro. Então, o que eu fazia? Eu pegava cada área de negócios e ia pesquisando como era o dia a dia deles, onde estavam as oportunidades, onde estavam os gargalos, no que eles queriam focar para olhar para fora. Enfim, no que eu podia trazer de solução para eles. Você era um agente da transformação, mas a transformação vinha... Eu não podia pegar eu trazer soluções do que eu achava que eram problemas da Raia Drogasil. Esquece, isso nunca ia pra frente. Você pode trazer benchmark de outros negócios, mas não a solução pro dor deles. Mas do que eles traziam que eram desafios. Aí eu falava, olha, eu conheço essa empresa que tá fazendo isso muito bem. Você quer falar com eles? Que legal. E você tinha um time, Ju? Você tem um time, perdão? Sim. Como até conheci uma pessoa do seu time, conta um pouco como é que é esse time, o que eles fazem e tal. Não lembro. Então, tem uma pessoa focada em cultura e agora posicionamento. Imagino que conectado com RH e tudo mais, imagino, né? Sim, até porque toda a parte de educação e etc. é conectado com o RH. E outra responsável por toda a parte de negócios, né? Então, a gente entendeu o desafio de tais áreas, vamos olhar para fora... falar com parceiros, distrito, Cubo, trazer essas... mapear as startups e aí trazer essas startups. E aí começar a fomentar, né? Gostamos dessa aqui. Vamos fazer uma POC com essas, uma prova de conceito? Legal. Vocês lançavam desafios através desses hubs, né? Muitas vezes. E o drive de vocês era muito trazer quem já estava solucionando aquele problema, um problema parecido para dentro, né? Então, ou seja, era muito mais... Não era construir dentro de casa necessariamente. Não. E isso eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque, enfim, é muito complicado para uma empresa tradicional mudar, né, digamos assim, de buyer, né, de aquele que normalmente compra a tecnologia ou as soluções, para uma postura de construir as soluções e inovar dentro de casa. Esquece. Até porque não era o core do que eles fazem. Exato. Muito bom. Era algo que resolvia um problema pontual. E algo que estava atrapalhando, que estava...
enfim, Não, ou não algo quer dizer que não fosse uma dor, mas não era o core da organização, que valeria a pena gastar tempo ela nisso, investir tempo internamente para isso, mas acelerar através de outros, né? Um exemplo, assim, entrega turbo. Eles não vão contratar motoboys Sim, pra fazer isso. Já tem alguém fazendo isso muito bem, né? Então, contrata de fora, mas tem que ter uma tecnologia robusta para fazer isso. O que eu percebo, às vezes, só um parênteses aqui, e a gente até vai trazer um episódio, o Gustavo, né? O Gustavo Araújo lá da Distrito, que... Ele é ótimo. Então, a gente vai trazer ele aqui, que é o seguinte, muitas vezes as startups elas têm soluções para algumas dores, mas às vezes a solução não está encaixando exatamente naquela dor que a empresa tem. Então, é até engraçado porque a minha conexão com a Distrito tem relação com a Cumulus, que a gente já foi chamado para fazer muitas vezes projetos que são personalizados para a empresa. Então, como a gente é uma empresa de transformação digital, às vezes a Distrito coloca o desafio e o nosso time de Data Science ajuda, por exemplo, o time de marketing da Marisa, né, que foi um case que a gente trabalhou com a Distrito. Então, isso é só um ponto importante porque existem muitas dores ainda no mercado que não tem startups prontas para resolvê-las. E muitas vezes isso tem que ser realmente, como você falou, construído. Seja com fornecedores que têm a capacidade de fazer isso, ou seja, através de hubs que permitam, e aí eu vou citar casos aqui como, sei lá, Antler e outras, que é o cara fazer o build-up da startup dele dentro do ecossistema de inovação. Aí tem que ver se vale a pena para a startup, né? Se ela vai conseguir aplicar isso para outros clientes. Negócios. Não, com certeza. Porque às vezes é uma coisa muito específica. Built for suite, né? Não seria o caso, mas é verdade. Tem um conceito que está surgindo aí, né? Acho que até uma pra gente poder pensar, trazer para cá pro podcast também, que é de age techs, né? Que é um mercado super grande que está surgindo agora, porque existe uma tese, tem até um livro muito legal que depois a gente divulga nos links do episódio aí. Legal. Que é o mercado de cuidadores de idosos. É muito legal. Tá ficando cada vez mais restrito e o número de idosos no mundo tá aumentando exponencialmente mais do que tem o uma número pessoa de para cuidadores. indicar. Pra vir falar disso. Ótimo, vamos falar sobre isso, porque eu acho que vale muito a pena, né? Na verdade, a Ju não tem uma pessoa, ela tem muitas pessoas pra indicar, né? Da Endeavor, assim... Não, tem uma galera fundando, né, uma incubadoras de age techs agora, assim, e é um assunto que tem total relação com saúde, porque no final da história, assim, hoje a gente não tem ferramentas de prevenção a evitar com que as pessoas idosas se acidentem. Então, assim, só Apple Watch com detecção de queda que existe, tem pouca que já salvou né? vidas, inclusive. Isso é um exemplo do quanto o ecossistema diz... A dor da saúde, eu acho que é um mercado amplo para o mundo inteiro, né? Para o Brasil, para o mundo todo. E só uma curiosidade, esse time seu, você formou de fora ou você pegou pessoas de dentro da Raia Dragasil? Misto, bem misto. Que legal. Uma pessoa até veio do distrito. Uma pessoa veio do distrito, que legal. Aí foi muito bom, porque ela entrou jogando. Sim, já tinha um conhecimento ali. Mas só trazer gente nova também não dá, né? Porque como é que você vai conseguir fazer as pessoas comprarem a ideia, né? Você precisa saber navegar muito bem dentro da organização. E outra, não vai ficar escalando toda hora, né? Porque de repente a pessoa começa a sentir... né, enfim, uma pressão, e fala assim, eu não vou ficar muito próximo dela porque eu posso me queimar aqui, porque ela tem um acesso direto ao conselho, ao CEO, etc. Que legal. E só uma curiosidade, tinha alguém de tech dentro desse time? Tem alguém de tech ou não? Você usa geralmente... Não, a gente usava alguém dentro do time de tech que era direcionado só para nos atender. Que bacana. Porque às vezes envolve, né? Fazer ali um tech due diligence, entender a tecnologia por trás e tal. Você acabou de dar uma aula, né, Ju? Você deu uma aula para uma empresa tradicional como começar. Exato. Eu tenho uma... Não, é sério. Sobre corporate venture, open innovation, etc. Exato. Eu tenho uma dúvida sobre, assim, sempre tem o tema do ROI, do investimento, como é que você mede o impacto da inovação. Esse é o grande desafio, né? É isso que eu queria que você falasse um pouco sobre. Porque aí é onde... Se isso não... É difícil, em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, se isso não acontece, você não consegue engatar um flywheel, né? Um círculo virtuoso ali para que os projetos passem a ganhar. Para que vocês não sejam só aquela menininha da inovação. E não vira um one-time shot, né? Tentamos, não vamos avançar mais. Essa é a verdade. Você tem que ter uma visão de longo prazo para fazer isso. Exato. Entender que é importante. Porque, assim, até você entender que a POC deu certo e aquilo virar um contrato comercial, você não consegue medir o ROI. Você só consegue medir o ROI falando... eu quero de fato contratar essa solução, porque eu acho que eu entendi que pela POC isso vai me agregar valor, e aí eu quero começar a escalar isso, e aí sim você consegue começar a medir o ROI. Porque pela POC não tem escala nenhuma, assim, eu quero contratar uma solução para ajudar na contratação de pessoas de tecnologia.
Tá, eu vou fazer isso para contratar 15 pessoas. Só fazendo um parênteses, talvez tenha alguém ouvindo a gente não sabe o que significa o termo POC, é Proof of Concept, né? Uma prova de conceito, ou seja, é um piloto daquilo que porventura vai se tornar a solução. Numa escala menor. Numa escala menor, exato. Então, assim, a organização precisa ter em mente que isso é um processo de longo prazo. Legal. E eles têm isso lá, Tem. hoje, perene? Tem. Só uma curiosidade, não precisa facilitar os nomes, mas é um conselho independente, formado por pessoas que vieram de mercado conectados com isso, porque fala-se muito, assim, fazer isso de novo, eu volto ao ponto do empoderamento, né? Assim, se não é top-down, não vai, né? É um conselho novo. É um misto. É misto. É misto das famílias que têm controle ainda. E eu acho que por isso também existe a visão de muito longo prazo. Legal demais. Com pessoas de mercado que também fizeram isso em outras organizações. Pessoas agora que têm background de terem construído empresas de tecnologia. Legal. Então é um super... Pessoas de saúde, eles colocaram. É um super misto. Que legal. Outra dica também, né, assim, porque a gente vê muita empresa tradicional às vezes vem falar, clientes nossos, né, vem falar com a gente, poxa, não consigo fazer esse projeto rolar porque, eu começo, eu sou o cara da inovação, eu sou o cara chato, eu sou o cara sem PNL. Aí coloca uma pessoa, ela joga uma pessoa na organização sem PNL, sem time e fala, vai lá no... inova. Mas assim, quando me chamaram pra fazer isso, eu falei assim, olha... Se eu não tiver budget, esquece. Eu não vou conseguir fazer nada. É isso aí. E não necessariamente eu vou conseguir provar o retorno disso. Perfeito. Eu não vou conseguir. Eu preciso ter budget para pagar as provas de conceito para as outras áreas. Porque senão as outras áreas Também não vão fazer. Não vão gastar com isso. Não vão gastar com isso. Não vai Se botar vocês no quiserem que isso aconteça, eu preciso ter dinheiro. Sim. E precisa ter o apoio do conselho. E depois eu vou conseguir te mostrar assim, olha... Tal POC gerou tal resultado. Ela, assim, não vai me trazer um ROI de... me trouxe tal receita, tal economia de custo. Não necessariamente é isso. Até porque lá eu consegui começar aplicando soluções de back-office. Sabe? Para contratar gente, para reduzir tempo de entrega. É muito sutil. Sim. Mas isso é legal, porque, querendo ou não, isso traz algum tipo de visão Traz de melhoria valor, na experiência Entrega do de valor. cliente. Pode ser uma experiência melhor para o cliente. É lógico, isso. Claro. Legal. Acho que então a gente cobriu aqui, a gente fala de Cobriu. futuro, né? Agora, Cobriu. né, Ju? Porque é muito legal a sua carreira, sensacional, parabéns, de verdade. A gente tá bastante impressionado. Eu conhecia um pouco a Ju, né? Mas tão jovem com tanta experiência. Exato. Você vê que não tem nada a ver com idade, experiência. Não, de maneira alguma. Experiência tem a ver com exposição. E é legal porque eu tenho certeza que esse nosso podcast, como é um papo aberto mesmo, pessoas de todos os backgrounds possíveis vão ouvir. Desde gente que é do mercado tech, gente que está buscando só inspiração de liderança, querendo ou não, você é uma líder hoje onde você está e se mostrou uma líder, né, no decorrer da sua carreira. E a gente sempre quer deixar, né, esses aprendizados, principalmente você que teve várias mudancinhas, assim, né, várias visões diferentes. Olha, eu quero fazer um MBA, não, vou para Startup Nation, aprender um monte de coisa bacana. Eu acho que o que a Raia Drogasil fez de se provocar, eu faço constantemente na minha vida, né? Quando eu começo a entrar numa zona de conforto e de falta de aprendizado, assim, já, putz, estou no final da minha curva de aprendizado. Eu falo, putz, eu começo a me provocar de quero mudar. Sim. E acho que isso está acontecendo na minha vida agora. Então eu tomei a decisão de ir para o meu próximo ciclo. Então eu tô fechando... Caramba, breaking news. Breaking Você já falou isso em news. algum lugar? Não. Temos aqui um furo de reportagem. Vamos lançar esse episódio hoje, então. Desculpa, Ju. Imagina. Então eu tô encerrando meu ciclo na Raia Drogasil. Legal. E começando a repensar o que eu vou fazer agora. Como você fez em outros momentos da sua vida, né? Isso é muito louco, porque a gente tá querendo ou não conectando esse momento agora com outros que você teve, da escolha do MBA. Qual vai ser a próxima Israel. coincidência, hein, Ju? Qual vai ser a próxima qual sincronicidade? será? Sincronicidade. Muito legal. E só falando um pouquinho da Ju, assim, hoje, né? Como, até olhando para o que você viu na Raia Drogasil, você entende que esse aspecto da saúde tem relação com a sua vida também pessoal hoje, como líder? Tem práticas que você usa ou coisas que você faz no dia a dia que você fala, olha, isso aqui realmente... são importantes para eu ser uma boa líder, para eu de fato conseguir inovar. E aí você pode buscar o que você quiser, desde referência desde esporte, que a gente estava falando um pouquinho, a gente falou de yoga, até de repente networking, você acha que é uma característica importante, enfim. Tem várias coisas, né? Acho que tem a questão do esporte, então eu busco fazer esportes que
são relacionados à minha saúde mental. Então, esportes que eu preciso estar presente para conseguir fazer. Então, yoga é um deles, tênis é outro. Que legal. Eu gosto de dançar, então se eu não tiver muito presente para fazer esses esportes, eu não consigo fazê-los. Então, Perfeito. a yoga, por exemplo, você vai fazer uma invertida, você vai fazer aqueles asanas, pra quem não sabe, asana é aquela... O Rafa deve saber, o Rafa. São as posições, né? São as poses. Faz quanto tempo você faz o yoga, Rafa? Cara, não faz muito tempo, não. Eu conto depois, Ju. Tá bom, beleza. Só pra não te interromper. Você precisa estar muito concentrado. Você precisa. Eu acho que é bacana falar disso, que o que a Ju tá falando é que estar presente é a cabeça, né, Ju? Você não tá pensando em outra coisa. Exato. Perfeito. Às vezes a pessoa sai pra correr, por exemplo, e tá pensando na Isso- morte da É bezerra. o Você exemplo que eu ia dar. Você tá pensando em Júpiter, você tá pensando no seu trabalho. Sim. Então, não necessariamente você tá... eu não consigo Conectado, meditar, né? por exemplo. Sim. Que eu adoraria. Já tentei muitas vezes, mas pra mim... Eu acabo pensando em Júpiter. O pensamento foge. Vai muito. Foge. Eu entendo. Mas quando eu tô fazendo esses esportes, eu preciso estar muito concentrada. Então acaba sendo a minha meditação. Uma forma de terapia ali, né? Total. De reconhecer você mesmo ali por Você dentro. começou yoga há quanto tempo? Eu comecei há 3 anos. É recente Legal. também. E aí, uma coisa que eu tava contando pra vocês é que eu tive muito cedo osteoporose. Acho que eu tinha predisposição. Sim. E aí, eu não fazia musculação, eu corria muito. E aí, ela desenvolveu. Sim. E com a yoga, eu ganhei muita massa muscular. E eu acabei me curando, que era uma coisa quase impossível. A médica legal. falou assim, olha, você tem que só parar de perder Massa magra. massa magra. E eu Você consegui aumenta, ganhar. a Que legal. demanda dos tendões, dos ossos, né? Então, assim, Tanto que agora você falou que você com- gosta de jogar tênis, né? com a musculatura agora bem fortalecida, você protege, né? Na verdade, a protege. estrutura, né? Então eu nunca mais me quebrei, nunca mais aconteceu nada disso, que acontecia frequentemente. Curou mesmo, acabou. Curou. Assim, eu não tenho muito. Eu As não, dores, eu não sou né, 100% normal, mas eu tenho o nível mais baixo de uma mulher normal da minha idade. Que te permite fazer. Okay, Fazer o tênis, tênis começar, porque o exige, tênis né? exige Tênis muito, exige O que eu não vou bastante. fazer é voltar a correr como eu corria. Sim. Entendi. De repente fazer ali uma caminhada, fazer um... Caminhada é ótimo, mas assim, eu posso correr meia horinha, Sim. num ritmo mais. Vai fazer uma meia maratona, né? Não, Assim, uma não. coisa mais... Ou mesmo, enfim, uma corrida Olha a X. importância não só pra saúde mental, o esporte cura tudo Claro, mesmo, né, claro. gente? Eu acho que o Gente, esporte cura cura tudo. tudo. Não, e tá todo conectado com, obviamente, a RD, né? Eu acredito até que você teve uma visão até diferente das coisas, né? Acho que deve ter aberto a cabeça bastante para isso. E uma outra característica também que eu acredito que você tem muito bem, né? E eu acho que eu me conectei com a Ju bastante nisso, é a questão do networking, né? Essa questão de o quanto você... enfim, diria que o networking foi importante para sua carreira, tá conectado com as pessoas. E quando eu falo isso, não é você ter a oportunidade, mas você criar as oportunidades para isso. Acho que 100%. Se vocês pensarem em todos os meus movimentos, todos eles foram graças às pessoas que eu conhecia, né? Nenhum foi um trabalho que eu olhei no LinkedIn, Se apliquei aplicou e entrei. Nenhum. Todos foram, conheço uma pessoa, deixa eu conversar. E acho que nenhum foram trabalhos muito tradicionais, Sim, assim. sim. Você vai ocupar uma posição de Não. analista de... Né? Não. Eu acho que nem funciona pra mim. E isso é um insight interessante, porque muitas vezes, né, a gente pensando numa liderança tradicional, às vezes o cara tá tão fixo ali na empresa que ele não vê a importância de estar, às vezes, em eventos de inovação, etc. Às vezes ali ele pode conhecer uma pessoa que vai ajudar ele a transformar o negócio dele. Que foi o que aconteceu com a Ju na Endeavor, e o CEO da Raia Drogasil conheceu ela, entendeu? Não, e pior que isso, assim, a gente vê muita empresa tradicional que entende esse networking que o executivo cria como um custo, como uma vontade do executivo de estar fora. Exato. Assim, Não, e é muito totalmente importante. contraprodutivo, porque assim, quanto mais conectado ele tiver, mais benefício ele vai trazer Ele traz pra diretamente empresa, pro negócio, mais é. presente em eventos, mais benefício traz. É uma mentalidade que é outra mentalidade que as empresas têm que ter, né? Que assim, isso. essa autoexposição do executivo, ela é positiva, óbvio, Sim. pro É CPF, super mas pro positiva. CNPJ também, Sim, né? exatamente. Ajuda a Raia Drogasil, concorda? Ajudou. Sim. Ajudou. E eu sempre gostei de criar e cultivar relacionamento, assim. Tem gente que não gosta, eu gosto. Sim. Eu gosto, eu tenho paciência, eu quero saber da pessoa. Mas isso é muito legal, né? Mas Porque isso eu acho que... Desculpa só te Imagina. interromper, Thiago. Acho que tem 2 pontos aí. Que
não é um networking superficial, né? Não, é genuíno. É isso. Eu sou totalmente assim, Ju, porque eu acho que se simplesmente ficar só nas conversinhas... Não, acaba sendo uma coisa falsa. É igual aquela parceria que fala assim, ó, vamos fazer uma parceria, né? Aí, tipo, quando tiver alguma coisa eu te chamo, né? Mas nunca chama, é o cafezinho. Vamos marcar. E uma outra característica também... Aí fica pra gosto de Deus. E uma outra característica também é o que você pode oferecer, né? Porque antes de você pedir, você tem que oferecer alguma coisa. Eu não acredito de verdade naquele networking do cara e eu consigo ter essa sensibilidade do cara que vem conversar porque ele quer alguma ajuda, ele quer oferecer alguma coisa, né? É realmente ser aquela coisa que você falou, genuíno. Tipo, cara, eu acho que eu posso te ajudar nisso aqui, eu acho que a gente tem muitas ideias legais que a gente pode conversar. E é interessante que as coisas, elas voltam, né? É o ciclo virtuoso, né? De realmente você se relacionar com pessoas que querem fazer o bem, né? Que não só querem tirar vantagem ou querem prejudicar ou o que é que seja, né? E essas práticas, elas também nos ajudam, né, Ju? Com um networking bacana, né? Total. Né? Você nunca sabe de onde vai sair a oportunidade, né? Que legal. E, bem, próximo capítulo, então, é pensar... Outra coisa que me ajudou, que me ajuda muito. Legal. Eu tenho uma veia super artística, então, assim, eu amo arte. Tá. E eu acho que isso acaba despertando um lado criativo em toda a minha vida, assim. Que legal. E aí, sei lá... Mas que tipo de arte, assim? Você, tipo, pinta? Eu pinto, eu... Faz Você falou que você escultura? dança, né? Você falou que você Você dança. dança, não deixa de ser de uma arte. Você foi legal. exposta a isso quando criança? A minha mãe é estilista, assim... Tem uma veia da família. Tem uma veia da família. Tipo, a minha família tem um lado muito artístico. Que legal. A minha mãe e minha irmã agora são sócias num negócio de design. Olha que legal. De design de É um quadrinho decorações? de... Ai, que É um legal. quadrinho de Como chama? origami. De repente a galera aí pode, né? Chama By Gabs. By Gaps. Legal aí, pessoal. Quem É um quiser. negócio que bombou, assim. É um origami legal. que minha irmã começou pintando à mão. E aí agora elas estão escalando, aí agora elas... Enfim. Agora elas chamaram a Ju, né, pra ajudar a escalar o negócio, o modelo de trazer os negócio. fundos, né? Vem o... Que legal, que legal. Então, mas eu faço outra coisa. Eu pinto, aí eu uso, sei lá, eu já fiz uma arte que era com ralo, e aí eu pintei os... Que legal. É um negócio Uma totalmente coisa diferente. alternativa, assim. Que bacana. E E você aí acha que isso também, querendo ou não, te eu ajuda no acho. dia a dia? Com certeza. Não deixa de ser uma terapia também, porque eu É tenho uma certeza que terapia. ali você tá... Eu tenho um focado. ateliêzinho dentro de casa. Nossa, que legal. Que legal. Gente, assim, acho que ter hobby, ter É distração importante, do trabalho é muito importante, bom, né? Assim, para alguns é o esporte, pode ser esporte com artes, assim, é ter alguma Sim. coisa A que... música, né? Você não viva o tempo todo do CNPJ que você representa, senão você pira, né? Você pira. Se o seu problema e seu diálogo só envolve o que você faz, é que alguma coisa tá errada, né? Eu acho. Tem alguma coisa tá errada. E você já tem um projeto definido, Ju? Não. Ainda não. Olha aí. Talvez... Bem, a gente não sabe se antes desse episódio já vai ter encontrado esse seu... Ô, Ju, e by the way, né? Como é que alguém te acha? É verdade, isso é importante, né? Pelo LinkedIn, eu sei que meu sobrenome é complicado. Mas a forma como você explicou o seu sobrenome pra mim foi perfeito, que é um oi, Oi. um zero e um vice. É isso. Oi, zero, vice. Se alguém pôr Juliana, Marcou. O e Z, já aparece, só tem eu. Juliana, oi, sim. A gente deixa o link também no... Isso, no episódio a gente deixa no seus episódio. contatos e tal, né? Isso aí. Seu LinkedIn acho que é mais fácil mesmo. Poxa, que legal. Ju, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a vocês. Alguma coisa por- que a gente não perguntou e que você quer falar? De repente, cara, eu não sei, né? A gente ainda, confesso que aqui a pauta, a gente realmente leva ao pé da letra o Open Talks, né? Então a gente fala de tudo. Mas, de repente, sei lá, alguma coisa, né? Que a gente não cobriu sobre a Ju. Gente, acho que a gente falou bastante Falamos tudo, coisa, né? né? Falamos de carreira. tudo. Não, que legal. E assim, a gente tá bem ansioso pra saber os próximos capítulos. Quem sabe numa outra temporada a Ju volte, já Acho pra que eu tô falar. animada também. A gente... Não, com certeza. É sempre uma caixinha de surpresas. Não, assim. tem um brilhinho no seu olhar que eu tô desconfiado que você já sabe Já desse tem próximo algum- Não, projeto sei, aí, não mas sei eu vou guardar. mesmo, não sei dei. mesmo. Pela primeira vez eu realmente não sei. Que legal, pode que ser, legal. pode ser que o novo projeto surja a partir do podcast, né? Porque Quem sabe? Quem sabe alguém vai ver, pô, cara, essa menina, vou conversar com ela pelo LinkedIn. Mas a Ju é super competente, né? A gente acabou se conhecendo falando de startups, que também é um assunto que eu adoro. E, poxa, parabéns de novo Obrigada. pela sua carreira. Obrigada pelo tudo que você convite. construiu. Eu me Imagina. diverti aqui. Foi divertido, Dei né? risada. Ai, que bom, que bom. E é isso, né, pessoal? A gente finaliza aqui o nosso episódio. Mais uma vez, daquele jeito que a gente não sabe finalizar, né? A gente não sabe dar tchau. A gente chama pro Até próximo. já. Um até já. É um até logo, até o Até próximo logo. episódio, seguimores. Legal. Valeu, pessoal. E um detalhe, o que você gosta de falar? Fala você, Gui.
Deixe seu like. Não, eu adoro falar isso. Deixa o like, ativa o sininho. Como é que é? Se inscreva. Se inscreva no canal. Tem que falar, né? Eu acho demais. Beleza, então vamos pro próximo. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau.